Algo muito importante aconteceu na época de Daniel, no capítulo 5. Foi algo marcante que entrou para a história. E se eu fizesse a leitura do capítulo todo, levaria algum tempo. Mas o que eu vou falar é o que está no capítulo 5 de Daniel. Entrou para a história. Eu vou fazer um comentário tranquilo nos versículos e você leia depois o capítulo 5. Daniel capítulo 5 foi uma noite para nunca mais ser esquecida. Até hoje, esta história é contada como um alerta, uma advertência para todos nós. Foi uma noite muito diferente, que Deus falou, que Deus ali se fez presente. E fica para nós um grande alerta aqui, neste capítulo 5 de Daniel. Ouça do versículo 1 até o 4, observe. Pode ser resumido no seguinte, do versículo 1 ao 4, resumindo. Foi uma noite de prazer, de zombaria e de muita arrogância contra Deus. Mas não se tratava apenas de um prazer, de uma zombaria ou arrogância em um lugar qualquer, com qualquer tipo de objeto. Não foi isso que aconteceu. Não foi. Foi uma noite terrível em um local aonde Deus seria zombado, escarnecido. Esta é a verdade. Mas a Bíblia diz bem claro, Gálatas capítulo 6, o verso 7. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. O versículo 30, capítulo 5 de Daniel, verso 30, diz que foi uma noite de ousadia incrível. Babilônia estava cercada há vários meses e o rei estava fazendo uma festa, uma orgia, essa é a verdade. A cidade já estava para cair, ou seja, para ser tomada pelos invasores. E o rei estava fazendo festa, se embriagando. Os inimigos cercaram a cidade por vários meses. E isto é um retrato do que acontece hoje em dia. As pessoas estão vivendo de qualquer jeito. E a pessoa está cercada pelo mal, pelo pecado, e não percebe a ruína que pode estar chegando para ele ou para ela. Esta é a realidade. O versículo 5 deixa bem claro que aquela noite foi uma noite de um falar sobrenatural de Deus. Deus falou de uma maneira sobrenatural naquele local. E por isso, aquela noite passou a ser uma noite para não ser esquecida. E ela não tem sido esquecida há mais de 2.500 anos. Ela continua sendo lembrada. O versículo 6 ele fala que foi uma noite de um despertar terrível. Uma noite em que o semblante do rei foi mudado. Os pensamentos mudaram. Diz que as juntas dos joelhos do rei e os lombos, eles se relaxaram.
a junta dos lombos e os joelhos do rei batiam uns no outro. Você consegue imaginar esta cena? Mudou o semblante, os pensamentos o turbaram e ele ficou perturbado. Ele não sabia o que estava acontecendo. As juntas dos seus lombos relaxaram e os seus joelhos batiam um contra o outro. Veja, foi um despertar terrível. O versículo 23, 24 e o 25 nos mostra que foi uma noite de uma última severa advertência para o rei da parte de Deus. Do versículo 25 até o 28, nós vemos que foi uma noite de revelações de Deus. Deus fez revelações ali naquele local. Naquela festa, naquele banquete, teve um que não foi chamado, mas ele chegou. Ele não foi convidado, mas ele veio. E a obra de Deus ali, a obra do Senhor ali se fez presente e Deus falou muito grande naquele culto, naquela reunião, naquela festa. Então foi uma noite de terrível julgamento. O capítulo 5 de Daniel, neste episódio, é um alerta, é um lembrete, onde nós podemos concluir com as seguintes palavras: cuidado com o que te dá prazer. Eu vou repetir isto aqui. É um lembrete. O capítulo 5 de Daniel para nós hoje é muito válido, é muito oportuno nós meditarmos no seguinte: cuidado com o que te dá prazer. Que você seja abençoado, que Deus abençoe a tua vida. E fica o alerta, o capítulo 5 de Daniel. Que Deus abençoe muito a tua vida, em nome de Jesus.